lá! Hoje nossa conversa vai fundo em Gênesis capítulo 25. A gente começa vendo uma fase já mais para o final da vida de Abraão, né? Ele forma uma nova família com Quetura e eles tiveram vários filhos. Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, enfim, Isbaque e Suá. A linhagem continua se expandindo, mesmo depois de Sara. Sim, sim. E é interessante notar como o texto lida com a herança, né? Porque Isaac, que é o filho da promessa com Sara, ele recebe tudo de Abraão. É o herdeiro principal. Certo. Mas os filhos das outras mulheres, incluindo os de Quetura, que, bom, eram esposas talvez com status um pouco diferente, né? Eles não são simplesmente esquecidos. Abraão dá presentes para eles e os envia para o leste. Então, tem uma distinção clara, mas, mas também há um cuidado, uma provisão. Essa separação geográfica parece bem intencional mesmo, né? Quase como uma forma de já prevenir futuros conflitos pela herança principal, mas ao mesmo tempo reconhecendo essas outras linhagens. Exatamente. Estabelece a centralidade de Isaac na aliança, sem dúvida, mas reconhece a existência e garante alguma provisão para os outros descendentes. É um arranjo, assim, complexo por uma família que já era bem complexa, né? Com certeza. E aí então a gente chega no fim da longa jornada de Abraão. Ele morre com 175 anos, o texto descreve como em boa velhice, idoso e farto de dias. E um detalhe que sempre me chama a atenção é quem realiza o sepultamento: os filhos Isaque e Ismael, juntos, na mesma caverna onde Sara já estava sepultada. Esse sepultamento conjunto é muito carregado de significado, sabe? Pode indicar ali um momento de trégua, talvez. Ou, no mínimo, um respeito filial mútuo. Isso apesar de toda a história de tensão entre eles, né? E entre as mães deles. É um ato de dever compartilhado que parece transcender, pelo menos naquele momento, a separação que existia. E é interessante que, logo depois da morte de Abraão, a bênção divina sobre Isaac é reafirmada de forma bem explícita no texto. É verdade, mas essa trégua, se foi uma, parece mesmo momentânea, porque logo em seguida o texto já detalha a descendência de Ismael e aí a gente vê o cumprimento da promessa, né? Ele se torna pai de 12 príncipes, líderes de 12 tribos, nomes como Nebaiote, Quedar, Adbiel são listados. Ismael viveu 137 anos, uma vida longa também. Sim. A promessa que Deus fez lá para Agar sobre Ismael se cumpre de forma bem visível. Ele se torna, de fato, uma grande nação. Só que a descrição termina com uma nota um pouco sombria, né? Diz que os descendentes dele viveriam em hostilidade contra todos os seus irmãos. Aquela cena do sepultamento, por mais bonita que seja, não apagou as tensões que já existiam e que marcariam as gerações futuras. A coisa era mais profunda. Pois é, e aí a narrativa volta o foco para Isaac. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. E aqui tem um eco da história dos pais dele, né? Rebeca também era estéril. Exatamente. E, assim como Abraão talvez tenha esperado, Isaac ora a Deus por Rebeca. E a oração é respondida. Rebeca concebe, mas não é uma gravidez simples. Ela espera gêmeos e a gestação é muito difícil. Os bebês lutavam dentro dela. É o que o texto diz. Tanto que ela busca uma resposta divina. Ela pergunta a Deus: se é assim, por que vivo eu? Ela queria entender o que estava acontecendo ali. E a resposta que ela recebe é: nossa, é uma profecia fundamental para tudo o que vem depois. Deus diz: duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Isso antes mesmo deles nascerem, já estava dito. Essa profecia é um divisor de águas. Ela não só prevê, mas parece que estabelece já uma ordem de poder, de conflito, entre os irmãos e os povos que descenderiam deles. Isso levanta imediatamente aquela questão, né? Sobre destino, sobre preordenação e como isso vai interagir com as escolhas e as ações humanas que a gente vai ver logo em seguida. O nascimento em si já é cheio de simbolismo, né? O primeiro a sair é Esaú, descrito como ruivo peludo, como um manto de pelos. E logo atrás vem Jacó, agarrado no calcanhar de Esaú.
Daí o nome Jacó, né? Que tem essa raiz ligada a calcanhar ou aquele que suplanta, que passa a perna. Isaac já tinha 60 anos nessa época. E eles crescem com personalidades bem diferentes. Esaú é o caçador habilidoso, homem do campo, mais impulsivo, talvez. Jacó é descrito como mais caseiro, homem íntegro, habitando em tendas, mais tranquilo, talvez calculista. E essa diferença já cria uma dinâmica, né? Que é ainda mais acentuada pelo favoritismo dos pais. O texto é claro. Isaac preferia Esaú por causa da caça que ele gostava de comer e Rebeca preferia Jacó. Isso prepara totalmente o terreno para o que vem depois. Com certeza. Prepara para aquela cena clássica, né? Do prato de lentilhas. Esaú volta do campo, exausto, morrendo de fome, e ele vê Jacó cozinhando um ensopado. Um ensopado vermelho, ele diz. E no impulso da fome, ele pede: me dá depressa um pouco desse ensopado vermelho, porque eu estou esmorecido. E Jacó, muito astuto, percebe a oportunidade na hora. Ele não nega comida, mas impõe uma condição bem séria. Vende-me hoje o teu direito de primogenitura. A primogenitura não era só herança dobrada de bens materiais, né? Envolvia a liderança espiritual e social da família. Era algo muito importante. Mas Esaú, focado só na fome do momento, responde de uma forma chocante até. Olha, eu estou a ponto de morrer. Para que me servirá esse direito de primogenitura? Ele faz um juramento ali mesmo e troca esse direito por pão e pelo ensopado de lentilhas. E o texto conclui de forma bem direta, né? Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É, pesado. Muito. É um momento que define muita coisa. Mostra esse contraste gritante entre o imediatismo do Esaú, né? A fome falando mais alto, e a visão talvez de longo prazo e um tanto oportunista também de Jacó. A decisão do Esaú, que nasce ali da fome e desse desprezo por algo que ele não valorizou naquele instante, tem consequências gigantescas e acaba se alinhando de uma forma bem complexa com aquela profecia que foi dada para Rebeca antes mesmo deles nascerem. Então, resumindo Gênesis 25, a gente vê essa passagem do bastão patriarcal, né, de Abraão para Isaac, vê a gestão complicada das diferentes linhagens, das heranças, e o palco sendo montado para a próxima geração. Uma geração que já nasce marcada por uma rivalidade anunciada por Deus, sim, mas que também é alimentada por favoritismo dos pais e por escolhas humanas muito cruciais, como essa de Esaú. Exatamente. E fica no reflexão, né? Até que ponto as nossas necessidades imediatas, os nossos impulsos do momento, como foi a fome do Esaú, podem nos levar a desprezar coisas que têm um valor muito mais duradouro. E como essas nossas escolhas pessoais acabam se entrelaçando com as dinâmicas familiares, que já são complicadas por si só, e talvez até com aquilo que parece ser um destino traçado. E como tudo isso junto molda não só a nossa vida, mas as gerações que vêm depois. É algo para se pensar, né?